Antes de passar a palavra para você, Basília, para você já abrir a entrevista, eu vou só dar boas-vindas ao ministro Onyx. Um prazer recebê-lo aqui no 360. O senhor me ouve bem, né? Ouço bem, satisfação de estar presente aqui para a gente poder esclarecer esse conjunto de dúvidas que existe em relação à portaria que foi baixada pelo Ministério do Trabalho. Maravilha, ministro. Basília, com você, por favor, o entrevistado é seu. Bora lá, Daniela, todo mundo que está aí no 360. Ministro Onyx Lorenzoni, muito obrigada por aceitar o nosso pedido de entrevista. Eu queria saber o que levou o senhor a tomar a decisão de editar essa portaria pelo Ministério do Trabalho. Chamou a atenção porque houve discussões muito rápidas que levaram a essa edição extra do Diário Oficial em um dia que antecedeu um feriado aqui em Brasília. Em que momento deu o estalo, então, do senhor para editar essa portaria? Bom, primeiro nós temos que ter clareza de que o Ministério do Trabalho tem o dever e o poder de proteger o trabalhador, né, contra medidas arbitrárias ou discricionárias. Esse é o fundamento da medida que nós tomamos aqui. Ao longo do final de semana anterior, nós tínhamos muitos e muitos anúncios, inclusive de uma grande companhia aérea brasileira, que a partir do dia 1º, do dia 2, iniciaria a demissão dos seus trabalhadores, porque eles não apresentariam, não teriam apresentado, não estariam, né, de posse da sua carteira de vacinação. O que nós fizemos foi regulamentar a lei, que é o papel do Ministério do Trabalho. Não há em nenhum lugar, em nenhuma lei escrita no Brasil, de que carteira de vacinação, ela dá condição para demissão de uma pessoa ou ela impede a acessão ao mercado de trabalho de uma outra pessoa. Isso não existe. Não há nenhuma lei que crie essa possibilidade. E o que estava sendo feito, e o que está sendo feito, é uma distorção do direito coletivo, tentando evitar que as pessoas tenham o direito constitucional da livre escolha, da liberdade individual respeitado. Nós em nenhum momento dissemos que a vacina não é importante. Inclusive, no próprio texto da portaria, nós estimulamos aqui as empresas, elas façam campanhas de conscientização. O que nós estamos protegendo aqui é o direito que o cidadão tem de escolher se ele quer ou não receber a vacina. E vamos lá, vamos para a parte, então, científica. Todos nós assistimos na Inglaterra, que é um país que tem um alto nível de imunização da sua população, o retorno de surtos da doença. Por quê? Porque todos nós sabemos que nenhuma vacina é 100%. Qualquer médico diz isso. Então, o fato de que, vamos lá, vamos pegar a companhia aérea, de que os funcionários dela, para poder manter o seu trabalho, eles estavam obrigados a estar vacinados, e os clientes da companhia que estão dentro do avião, eles estão obrigados a fazer a mesma coisa ou não? É claro que não. A empresa não pode exigir isso dos seus clientes. Então, por que nós não podemos buscar alternativas? A alternativa buscada pela União Europeia no passaporte europeu é a vacinação, e lá tem uma série de vacinas que a União Europeia aceita, o paciente, a pessoa, né, ter tido Covid, se recuperado de Covid até 6 meses, porque o grau imunológico é alto, e a outra forma é o teste de PCR. Por quê? Porque o teste de PCR, do ponto de vista de garantia científica, ele é muito mais sólido e muito mais confiável do que a carteira de vacinação. Por quê? Porque quando tu faz o teste de PCR numa pessoa, nos protocolos nacionais e internacionais, até 72 horas após o teste, não se tem notícia de contaminação. Ministro. Por quê? Ministro. Porque o teste garante que aquela pessoa não tenha doença. Então, se nós queremos um ambiente seguro para trabalhar, teria que se conjugar as duas coisas. Ou a pessoa opta pela vacinação, e nós, graças à decisão do presidente Jair Bolsonaro, o Brasil é o terceiro país do mundo que mais vacinou. Nós já distribuímos mais de 300 milhões de vacinas, né? E, por outro lado, nós temos que garantir o direito individual e a liberdade
do trabalhador. Me causa Ministro, muita desde o início, quando o senhor tomou a decisão de fazer essa portaria, o senhor já contava com a judicialização desse texto? Porque o que a gente tem hoje? Já teve uma ação questionando a portaria no Supremo Tribunal Federal, assinada aí pela Rede Sustentabilidade. Mais cedo, aqui na CNN, a gente ouviu em primeira mão a Procuradoria-Geral do Trabalho, que também se coloca contra esse texto. Então, apesar das razões trazidas pelo senhor, existem aí importantes atores do Judiciário que discordam, que entendem que a vacinação ela é obrigatória para as pessoas poderem ter o convívio, né, coletivo também no ambiente de trabalho. O governo, então, estava esperando essa judicialização? Basília, como é a decisão do Supremo Tribunal Federal? Ela fala em vacinação obrigatória? Não. O Supremo disse que é legal, que é constitucional a obrigatoriedade da vacinação. Não, o Supremo não fala que a vacinação é obrigatória. Ele fala que ela é compulsória sem ser obrigatória. Está lá no texto da lei. Está lá no texto da decisão. Sim, ele diz que é legal, constitucional a obrigatoriedade da vacina. Não, ele não determinou a obrigatoriedade da vacina. Nesse ponto, o senhor está correto. Mas nesse ponto, o senhor está correto. Mas só para a gente não confundir o telespectador. Não, o que não pode confundir é com a narrativa. Né? A narrativa todos são obrigados a vacinar. Eu ouvi o prefeito de São Paulo há poucos dias demitindo gente, e no dia que foi emitida a portaria, dizia que ia continuar demitindo. Por quê? Por que esse surto de autoritarismo? Por que discriminar pessoas? Por que não respeitar o livre-arbítrio das pessoas? Já que nós temos cientificamente um teste que é mais seguro para a proteção da pessoa e de terceiros... Ministro, quem vai fazer o teste? Porque o governo não testou. Não, mas... Um momentinho. No auge da pandemia, o governo não conseguiu implementar uma política de testagem. As empresas, então, teriam de fazer? Presidente, se tu é empresário, se tu tem 100 funcionários e tu quer exigir que todos eles estejam vacinados, ok. Se tiver 20 deles que não desejem, tu tem que prover a alternativa. Qual é a alternativa? Fazer teste. É uma escolha da pessoa. Não é razoável de quem se vacinou e não quer trabalhar com uma pessoa não vacinada, né? Porque se a gente levar em consideração a portaria e as recomendações do Ministério da Saúde, não há aí um contrassenso, porque o Ministério da Saúde busca vacinar a população. Então, até o fim do ano, provavelmente, graças a Deus, porque chegaram as vacinas, a gente vai ter mais pessoas vacinadas no Brasil do que não vacinadas. Graças a Deus é o presidente Bolsonaro que comprou 600 milhões de doses, apesar da narrativa que é muitas vezes feita por vocês. Agora, onde que está a incoerência, Basília? Se nós estamos colocando na portaria que são dois sistemas de garantia à proteção às pessoas. E o sistema de testagem, a pessoa que tiver que se testar, ela vai ter que se testar 2 vezes por semana para cumprir uma jornada de trabalho de 6 dias. É desconfortável para a pessoa. Mas ela faz uma escolha. E a empresa fornece o teste. Hoje os testes são bastante baratos. Hoje reduziu muito o valor dos testes. O que nós estamos preservando, o que nós estamos tentando impedir aqui é demissão por um direito que a pessoa tem. E se a pessoa tiver predisposição a trombos? Tem algumas dessas vacinas que usam RNA que todos os médicos sabem que elas podem ser indutoras de trombo. Então, toma a vacina e morre? Não, ministro, deixa só porque eu tenho uma preocupação muito grande, ministro. Eu acho que o senhor tem o direito e, mais do que merecido, o espaço para defender a portaria que editou. Mas a minha preocupação é não desinformar sobre vacina. Quem tem doença grave sabe que precisa ouvir o médico. Só um instante, ministro, por favor. Precisa ouvir o médico antes de tomar qualquer tipo de medicação, não só a vacina. Vai lá e olha. Sobre o Reino Unido, o senhor citou, nós entrevistamos aqui um médico do Imperial College semana passada, exatamente
rapidamente para explicar o que está acontecendo no Reino Unido. O Reino Unido tem cerca de 65% da população completamente vacinada, com 2 doses. Existem casos de Covid, sim, novos casos de Covid, uma subida, mas não tem alta de internação, não tem alta de hospitalização e nem de mortes. Porque sim, mesmo amiga, com 65% e a imunidade de rebanho não vem com a doença, vem com a vacina em 75%, a vacina está freando as mortes. Sobre a portaria, ministro, eu queria saber quem o governo ouviu. O governo ouviu os patrões? Aparentemente os patrões estão reclamando. O governo ouviu os sindicatos estão dizendo que vão à justiça, criticaram. Como foi a tomada de decisão? Deixa eu voltar um pouquinho na tua tese, no teu argumento. Tu dissesses e reconhecesse que as pessoas estão adoecendo na Inglaterra. A pessoa adoece e a vacina, teoricamente, como tu estás dizendo, ela está diminuindo o número de internações. Agora, a pessoa que tem a doença, ela contagia ou não? É óbvio que contagia. Sim. Por isso que advogar para as pessoas não estarem vacinadas, ministro, é basicamente abrir uma porta para a morte. É advogar para que as pessoas tenham o direito de fazer roleta russa. Sim, ministro, porque a vacina, ela não é a vacina. A vacina é um cinto de segurança. A vacina não é licença para beber e dar com a cara no muro. Obviamente, você usa o cinto de segurança. Ela não é cura. Ela previne os sintomas graves e morte em um percentual bastante expressivo da população. Defender a não vacinação é defender que a pessoa possa andar com um revólver na cabeça. Minha senhora, aonde que eu defendi na portaria a não vacinação? Não, ministro, eu não disse que o senhor defendeu na portaria, eu estou só colocando aqui para a gente não passar informação falsa. Não, senhora, a senhora está querendo botar a sua narrativa na minha conduta, isso eu não admito. Porque a senhora está sendo incorreta. Então o senhor defende a vacina? Vamos lá. Na portaria, o texto da portaria, ele é claro. Ele fala que as empresas e os empregadores devem estimular a vacinação. A portaria é uma proteção do direito individual e daquele cidadão, daquela cidadã que trabalha na empresa e seja lá qual for a sua razão médica, de foro íntimo, de dúvida, que não queira ser vacinado, eu estou impedindo que ela seja demitida. É muito cômodo estar na aparente maioria. É difícil estar na minoria. Quando a senhora estiver numa minoria, a senhora vai querer que um ministro do trabalho defenda... Eu sou mulher, ministro. Eu sou mulher, ministro. Eu sou mulher. Posso ser maioria da população, mas sou minoria nos postos de chefia. Basília é mulher e negra. O senhor está falando com duas mulheres que conhecem o que é ser minoria. Com relação a isso, não se preocupe. Não, mas a senhora não se preocupe, porque as mulheres não são minoria no Brasil. Não numericamente, mas são minoria nos postos de trabalho. Quantas o senhor tem como colegas no ministério? Eu tenho dezenas de mulheres no meu ministério. Não, dentro da sua pasta, sim. Quantas são ministras? Além da ministra Damares. Da Tereza. A senhora esqueceu da ministra Tereza. Ministra Tereza e Flávia. São quantas mulheres e quantos homens, ministro? São minoria. Não são minoria, não. A questão que eu estou tratando aqui não tem nada a ver com a minoria de gênero. E isso ajuda a sua narrativa, né? O que nós estamos tratando aqui é que eu estou defendendo emprego e a senhora está defendendo a demissão de pessoas. Porque as pessoas não desejam, ou porque as pessoas têm uma situação de saúde que elas não podem tomar vacina. Então a senhora quer que ela tome, e se ela morrer, o problema é dela, não é seu. Não, ministro, eu vou devolver a palavra para Basília. Eu vou devolver a palavra para a Basília. Para a gente não ficar falando um em cima do outro, eu só vou deixar claro aqui uma coisa. O governo... Não. Sabe por quê? Porque eu defendo o princípio. E a senhora defende uma narrativa. Esse é o equívoco da senhora e do seu veículo.
defender narrativas. A gente não está defendendo narrativa nenhuma, só um pouquinho, Basília, só para eu finalizar aqui, para ficar tranquilo, e aí a Basília segue com a entrevista. Ministro, claro que eu não estou, nem a CNN, defendendo demissão. A gente pode tratar claro desse ponto de vista. Não, claro, o governo diz que é liberal. O governo diz que é liberal. E aí o governo liberal está fazendo uma interferência na decisão de empresas privadas. O que o governo tem de impor a Gol? Né? O Ministério do Trabalho pode defender o trabalho de várias outras formas, mas não defendendo a insegurança na saúde pública. Só esse é o questionamento. E aí, ministro, não é narrativa minha ou da CNN. 2 partidos políticos foram ao Supremo Tribunal Federal, os sindicatos estão indo ao Supremo Tribunal Federal, o judiciário está impedindo. Se o senhor contratar escolher um advogado-geral da União que não se vacinou, ele não vai poder defender a causa no Tribunal, no Supremo, porque não está entrando sem vacina, nem no TST. É simples assim. Para fechar, o presidente Jair Bolsonaro acertou muito, defendeu a vacinação no G20. O Brasil está dando uma aula de estímulo à vacinação. E é importante só que a gente mantenha nesse caminho, que é o caminho da saúde. Se o senhor quiser pegar a palavra, claro, asseguradíssimo, em seguida, Basília, com você. Não, eu vou te responder para que tu entendas, se é que tu queres entender, né, do que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo aqui na CNN é que nós estamos defendendo de que não há justa causa para a demissão para alguém que não tomou vacina. Não há suporte legal em toda a legislação brasileira. Uma pessoa que, por razões médicas ou por escolha de foro íntimo, ela toma a decisão de não se vacinar, ela sabe que, pelo texto da portaria, ela vai ter que se submeter para garantir o direito coletivo dos demais a teste. 2 testes por semana, no mínimo, para estar dentro do padrão internacional aceito pela União Europeia, e tu has de convir comigo que a União Europeia tem avanços civilizacionais, tecnologia e cultura para poder buscar o melhor caminho para a União Europeia. E ela buscou, dando como uma das opções para participação, deslocamento de pessoas, estar dentro do seu local de trabalho ou participar de eventos, o teste PCR com até 72 horas de duração. O que eu estou defendendo aqui é que as pessoas não sejam demitidas apenas porque não tem uma carteira de vacinação. Isso está errado. Em nenhum momento da portaria, e por isso que eu digo que a senhora tem narrativa, a sua emissora tem narrativa, porque em nenhum momento da portaria está dito que não se deve vacinar. Ao contrário, nós referimos que é desejável que a empresa, estimulamos que a empresa faça campanhas de conscientização de seus trabalhadores. Agora, a empresa não tem o direito de dar um chute no traseiro da pessoa porque ela não tomou vacina. Para isso, a empresa tem que ter uma outra alternativa para poder equilibrar as coisas. E as pessoas, quer aquele grupamento vacinado ou quer aquele que faz o teste do PCR, nós estamos atingindo o mesmo objetivo. Essa empresa estará com alto grau de proteção para os seus funcionários ou para aquelas pessoas que vão conviver com ela. O objetivo da portaria é exatamente esse. Diante de tanta convicção, o senhor discorreu aí ao longo de toda essa entrevista, por que o governo, então, não abriu esse debate antes de editar no Diário Oficial da União, não abriu esse debate para as entidades sindicais, tanto do lado dos empregadores quanto dos empregados? Por que não discutiu a tecnicidade dessa portaria antes de soltar no Diário Oficial? Basília, quando a gente tem um princípio que pode ser violado e um direito previsto na Constituição que tem que ser violado, é dever do agente público. E nós estávamos, tu vais lembrar, dia 1º aqui em Brasília, era ponto facultativo, portanto, não haviam, as equipes não estavam disponíveis, era algo que estava ameaçando as pessoas de demissão naquele mesmo dia. Então, nós procuramos, eu reuni a minha equipe de gabinete, eu reuni a minha assessoria, nós montamos dentro do que determina a legislação brasileira, com base fulcro na Constituição. Se tu olhares a portaria, tu vai ver que ela está exatamente repetindo princípios constitucionais para dar condição de nós podermos fazer o quê? De nós podermos
impedir que houvesse a injustiça, que houvesse a discricionariedade, que houvesse a agressão ao direito individual. É isso, nós estamos defendendo um princípio. O resto tudo é narrativa política, o resto tudo é conversa fiada, o resto tudo é disputa política. A rede quer o quê? O Solidariedade quer o quê? Solidariedade tem a força sindical por trás. Eu, no passado, via a força sindical lutar bravamente para defender postos de trabalho, defender a dignidade do trabalhador, defender a saúde do trabalhador, proteger o direito ao trabalho. Eu fico muito surpreso em ver a força sindical hoje bater palma para patrão que bota para a rua um trabalhador porque ele tomou a decisão pessoal ou médica de não fazer uma vacina. Eu acho isso um absurdo. Ministro, o senhor mesmo chamou a atenção aí para uma segunda-feira excepcional, às vésperas de um feriado. Eu queria saber o nexo causal, né? O que motivou mesmo o senhor a fazer essa portaria num dia tão inusitado? Foi porque o senhor assistiu aquele vídeo de WhatsApp que teria sido feito por funcionários da Gol? Não, li as notícias de jornal de sexta-feira para cá. Se tu revisar todas as notícias que estão disponíveis desde sexta-feira, tu vai ver casos e casos, referências e referências do risco de demissão a pessoas que, eventualmente, não tivessem tomado a vacina. Por essa razão, nós, para proteger o direito do trabalhador, para regulamentar, que é o nosso dever, a proteção do trabalhador de medidas arbitrárias ou discricionárias, reuni a minha equipe, era meu dever e fizemos a portaria. Vamos à justiça para discutir, para debater. A gente não teme nada nem ninguém. Sabe por quê, Basília? Quem tem a verdade e que tem o bom direito do seu lado, não se assusta com ninguém. Muito menos com narrativa. O senhor vai editar alguma recomendação ou sugerir, como, por exemplo, a Controladoria Geral da União, que cuida aí das regras no funcionalismo público, para que também, no ambiente público, servidores não vacinados sejam aceitos no seu lugar de trabalho? Não vacinados e testados. Não esqueça nunca disso. A portaria, ela do ponto de vista sanitário e do ponto de vista de saúde pública, absolutamente responsável e firme. Ou é o cartão de vacinação, o que eu estou defendendo é apenas aquela parcela dos funcionários que não querem se vacinar. Então, aí, eles obrigatoriamente vão ter que ser submetidos a testes. Tem teste de antígeno, tem teste de PCR, hoje bastante eficientes. A empresa vai pagar e ele vai fazer o teste 2 vezes por semana para dar segurança e tranquilidade à sua empresa, aos seus colegas ou àquelas pessoas que ele vai servir ou atender. Ministro, a sua assessoria já está pedindo para acabar com a entrevista, né? Obviamente, a gente agradece a sua presença aqui. Basília. Acho que muita gente queria ouvi-lo e eu deixo com a Daniela. Obrigada, Basília. Ministro, agradecendo aqui a presença do senhor. O senhor fez um apontamento sobre o Solidariedade, né, e a força. Eu vou ler aqui o que eles disseram, apenas para que quem está em casa também tenha aí a posição externada por eles, né, em documento formal. Eles dizem: somos a favor da vacinação em massa, da apresentação de comprovante vacinal em ambientes de trabalho, locais públicos e protocolos de controle da pandemia. O direito individual não pode sobrepor o direito coletivo, o direito à saúde e à segurança pública. Por isso, eles afirmam, repudiam a portaria do Ministério do Trabalho. Prezamos a manutenção do emprego, mas neste momento de pandemia não podemos aceitar que o governo proíba empresas de dispensarem quem não se imunizou. A vacina já existe e está disponível para todos. Ministro, muitíssimo obrigada. Claro, vou deixar o senhor... Existe sindicato no Brasil, é a primeira vez na história do Brasil aonde um sindicato diz que o direito fundamental e individual ao trabalho, quando confrontado com o direito coletivo, ele não pode ser afastado 100%. Essa é a nossa tese. Nós estamos protegendo o trabalhador. Hoje, o Solidariedade, a força sindical, se nós lembrarmos a história de Cristo, estão como Pôncio Pilatos, lavando as mãos e entregando o trabalhador para ser crucificado. A cruz do trabalhador é a demissão. No momento difícil, de recuperação econômica complexa, a gente vê as principais centrais sindicais brasileiras ao lado dos empregadores.
não respeitando o direito individual, não dando o direito de uma segunda alternativa, e volto a dizer, o teste de PCR para proteger pessoas do contágio do Covid é 1000% mais eficiente que qualquer vacina. Porque qualquer cidadão ou cidadã vacinada pode contrair, como tu mesmo reconheceu, pode contrair o vírus, não vai para o hospital, mas transmite a doença, que é o que se quer evitar. Então, se nós estamos falando em eficácia e eficiência, o PCR é muito mais eficiente. O que eu estou brigando e lutando, e vou continuar lutando, é para defender o direito às pessoas poderem exercer a sua escolha individual e o seu livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma das coisas mais bonitas da história da humanidade e que permitiu muitos avanços da sociedade humana. Negar isso é negar a vida, é negar a existência. Eu lamento que muitas e muitas pessoas estejam com uma visão onde o autoritarismo e a discricionariedade se sobrepõem à vida e às pessoas.